Então eu sempre digo, escreve como um mantra na tua cozinha, não te stresses porque engordas. É um bom mantra, verdade? Não se stresses porque engordas. Sim? Então cada vez que tu vês aquilo dizes... Tomas assento, respiras e outra vez, sim? Mas é um bom mantra, coloquem isso no frigorífico. Não te stresses porque engordas. Então nós hoje vamos falar de sintomas e vamos falar muito de detox. Porquê realizar um detox? Qual é a importância de um detox? E se realmente realizar um detox é única e exclusivamente fazer um jejum um dia, só fazer jejum intermitente, se o jejum intermitente funciona ou não, se é preferível fazer um protocolo de limpeza profundo, sim? Se simplesmente está ótimo comer ananás 3 dias, como algumas pessoas fazem, dizem, bem, estraguei-me e agora vou comer ananás 3 dias. Sim, todas essas coisas são importantes. E vamos falar também dos sintomas e, sobretudo, como saber, como interpretar cada um desses sintomas. Está bem? Existem vários fatores importantes quando nós decidimos jejuar. Em primeiro lugar, deveríamos perguntar-nos porquê queremos jejuar. Essa é a razão principal. Porquê? É porque está na moda, porque quer emagrecer? Qual é a razão principal? Sim? E depois perguntar-nos a seguir se realmente funciona ou não funciona. Eu vou-vos contar uma coisa, por lógica. Normalmente as pessoas consideram que ao fazer jejum intermitente é por fazer um descanso digestivo, sim? Sempre que fazemos um descanso digestivo, sim? Damos espaço, damos descanso aos nossos intestinos, portanto, ao não trabalharem, permitimos que o nosso corpo tenha energia para desintoxicar, para eliminar toxicidade do nosso organismo. Até aí tudo bem, sim? O jejum intermitente e o jejum normal, feito à água, sim, ou feito à limonada, o jejum em si é uma ferramenta detox, sim? Existem múltiplas formas de fazer um detox. Depois vamos falar e enumerar algumas delas. O jejum intermitente e o jejum a secas são fórmulas. O jejum intermitente não é um detox profundo, mas sim é uma forma de desintoxicar o corpo de forma suave e natural. Então, o que é que acontece com o jejum? Nós temos uma janela na que comemos comida, sim, isto que está em vermelho, e temos uma janela na que não comemos, certo? O que é que acontece com o jejum como ferramenta detox? O que acontece é que, se eu aqui como e aqui não, eu aqui não sou mais vencedor, nem sou mais campeão, nem sou mais exitoso, ou seja, não sou melhor por jejuar mais horas, sim? Muitas pessoas dizem assim, 16 é melhor que 14, mas 20 é melhor que 18. Não é por jejuar mais horas que vamos desintoxicar mais o nosso organismo. Isso podem gravar a fogo na vossa memória. Porquê? Porque se nas horas que eu como, assim sejam 4 horas, eu como comida que não é fisiológica, comida que não é natural, sim? Comida que eu não posso reconhecer na natureza, é indiferente jejuar muitas horas. Sim? Um drogado, assim tome pouca droga, não importa a quantidade. Pode ser pouca, ou um alcoólico, pode tomar pouco álcool, mas ao pouco que tome, vai intoxicar todo o seu organismo. Não importa a quantidade, importa a qualidade. Então, quando nós fazemos um detox, ou quando fazemos jejum intermitente, não se estressem tanto com o número de horas que jejuam, porque não é por jejuar mais que vou limpar mais. Sim? E quando nós fazemos um detox, ou utilizamos qualquer ferramenta depurativa, o grande objetivo é limpar toxinas. Então, o que é que nós precisamos? Limpar realmente a porcaria que está dentro. Sim? Quem já passou por um processo ao fígado, jamais pensaria que a comer maçãs ia eliminar pedras do organismo, mesmo tendo uma alimentação saudável. E é assustador aquilo que guarda o corpo dentro de nós. Então, jejum intermitente funciona? Sim, funciona. Para quem é ótimo, sobretudo para quem sofre de problemas digestivos, quem tem um cólon permeável, um cólon irritado, digestão muito má, digestão pesada, digestão lenta, se eu reduzo o número de horas que eu como, melhor, porque quanto menos trabalho dê ao intestino, muito melhor. Mas tirando isso, podemos utilizar qualquer outro protocolo. Obviamente, não é aconselhável comer às 3 da manhã, nem às 4, sim? Tendo uma rotina e um horário mais ou menos decente, que isto de decente é entre aspas, porque há muitas pessoas que trabalham por turnos, sim? Então tem o ritmo circadiano trocado, sim? Come de noite e dorme de dia. Então o tema do jejum intermitente sim funciona no sentido de que damos um descanso digestivo. E quando utilizamos qualquer ferramenta detox, a mesma coisa. Então vamos começar pelo início, que é algo que muitas pessoas dão por feito, que sim, um detox é bom, é importante, mas
Vamos ao início. Porquê fazer um detox? Em primeiro lugar, porquê é que nós devemos desintoxicar? Porque, por um lado, já trazemos um karma energético, sim? Já temos uma carga tóxica desde que nascemos, sim? Por isso é que há pessoas que têm mais brilho e mais energia, pessoas com menos energia. Desde que nascemos já temos uma carta astral, temos uma energia desde o nosso nascimento, sim? Isso vai impactar na nossa vida e na nossa saúde. E em segundo lugar, porquê é que devemos desintoxicar? Porque só por respirar e só por viver já estamos intoxicados, sim? Já não nos falo por quem temos à nossa beira, sim? Que isso também intoxica muito. Mas só por respirar e só por viver estamos diretamente intoxicados, ok? Então, se eu vivo numa grande cidade, existe mais contaminação ambiental e parece uma coisa banal, parece até uma coisa baladia, uma coisa sem importância, mas a contaminação ambiental é algo que afeta diretamente a nossa saúde. E podemos pensar, até esse ponto, vamos pensar até esse ponto, sim, a contaminação ambiental afeta de uma forma importante a quantidade de toxinas que há dentro do organismo. Ainda que não pensemos na pele como um órgão, a pele é o maior órgão que temos no nosso organismo. A pele e o nosso intestino são quase iguais. Reparem a nossa pele, é fininha, parece o cozinho de um bebê, sim? É extremamente fininha. Ao toque, se nos pusermos ao sol, queimamos. Se nos pusermos ao frio, ficamos com frieiras. Se estiver demasiado frio, a pele racha. É extremamente fininha. Tudo aquilo que colocamos na nossa pele, o nosso corpo chupa como uma esponja. Absorve literalmente. É como se desses de comer às tuas células. Então de nada serve ter uma alimentação saudável se na pele aquilo que colocamos são tóxicos. Sim? Então, outra via pela qual entram muitíssimas toxinas, através da pele. E a pele é enorme, sim? É um órgão muito, muito grande dentro do nosso organismo. Dentro da alimentação, quando alguém diz assim, ai Catarina, então mas carne e peixe, não, mas só um bocadinho, só de vez em quando, só ao domingo, só ao sábado, e o assado, e a comida de fim de semana. Não é tanto por se é de base vegetal ou se é animal. Já nem entro nesse jogo. Até entro em primeiro lugar no jogo de, olha, vamos começar a cuidar pela nossa saúde, a zelar por nós, pela nossa responsabilidade a nível de saúde e depois o meio ambiente, porque se cuidares de ti, já estás a cuidar do meio ambiente. Mas independentemente que há muitas pessoas que mudam a sua alimentação única e exclusivamente por uma questão ética e ambiental e não tanto pela sua saúde, sim, mesmo sem pensar neste fator, sim, pensando só no fator saúde, já estamos a cuidar do meio ambiente, sim. O que é que acontece com os animais? Não é por comer animaizinhos, já é porque a alimentação é vegana, é melhor que a vegetariana, ou a macro, ou a paleo, ou a keto, ou a ceto, temos aqui uma lista, que isto, à medida que a sociedade vai avançando, a lista vai crescendo. Não se trata tanto disso, sim, senão que se trata de que os alimentos de origem animal, hoje, sobretudo, e quanto mais tempo passa, mais, está carregado de hormonas, de pesticidas, sim, de antibióticos, sim. O que é que faz a indústria cárnica? Sim, injetar os frangos com hormonas para que cresçam, sim. Dá mais volume, rende mais, pesa mais, podemos vender mais e a preços mais baratos, sim. Adoro aquela conversa daquelas senhoras que às vezes estão ali no Intermarché e dizem, pá, tens que ir à carne, que a carne está 50% barata. Pois, essa carne tem um câncer, então está barata porque temos que vender e despachar, sim? Igual que as pessoas. Os animais também têm doenças, sim? Então, muitas pessoas dizem, quando matam um animal estás a comer o seu sacrifício, essa energia negativa é uma energia, há ali um martírio, não é? Já não é tanto só pela energia que tem esse alimento, que obviamente é uma energia baixa e que te vai gerar irritabilidade, depressão e negatividade, porque é uma frequência muito baixa, mas inclusive pela quantidade de químicos, hormonas e antibióticos que tem, sim? Vou-vos pôr outro exemplo, sempre faço esta anedota. Muitos homens, sim, eu costumo dizer que têm que usar sutimamas. Porquê? Porque têm peitos, sim, desenvolvidos como uma mulher. E há muitas pessoas que dizem assim, isto é porque tem mais hormonas femininas. E eu digo, e será que consome muito leite? E será que come muito frango? Sim, tudo o que é injetado com hormonas, nos homens vai-se notar. Nas mulheres temos sorte que temos peitos, então não se nota, sim. Algumas terão mais peito. Então, se eu consumo muitos alimentos de origem animal, como laticínios, carne, peixe, sobretudo alimentos que são injetados com hormonas, então eu vou desenvolver hormonas, sim? Estou a hormonar o meu corpo. Vamos por um exemplo mais realista para vocês perceberem. O que é que fazem os homens fisioculturistas que querem inchar de hoje para amanhã e querem ter um corpo fitness, capa de revista?
Injetam-se com hormonas, sim, tomam esteroides, que são hormonas, então crescem, ficam grandes. A mesma coisa acontece com os alimentos, sim, e isso gera muitos problemas. Esse homem, capa de revista, é uma capa de revista, mas com certeza tem um câncer na próstata, ou terá problemas de fertilidade, ou terá problemas nos rins, sim? Então sempre há um reverso da moeda, sim? Por isso eu costumo dizer que às vezes é preferível ir mais devagar, como já falávamos ontem no Ikigai, vai com calma mas chega longe, sim? Não queiras perder peso, 10 quilos numa semana, é possível, mas não queiras perder tudo numa semana porque não os ganhaste numa semana. E a mesma coisa para recuperar um problema de saúde, a mesma coisa para desfazer-se de qualquer outro sintoma, seja ele a nível físico, a nível mental ou a nível emocional. Até aqui, entende-se? Sim? Então, as toxinas têm várias formas de entrar no nosso corpo. Obviamente, depois existem as toxinas mentais. Essas são filhas da mãe. Não é? Aquelas toxinas mentais, aturar o patrão, então aquilo dá uma toxicidade assim, nem digas, não é? Então, essas toxinas são lixadas. As toxinas mentais também mudam a vibração das células, ok? Por isso é que hoje em dia aparecem Covids, aparecem coisas, porque cada vez mais a medicina, ontem estava por aqui a Catarina a falar e um pouco triste, cada vez mais está-se a pôr em, não sei como é que seria a palavra em português, está-se a pôr em dúvida, digamos, a medicina, sim, porque cada vez mais as pessoas têm acesso à informação e cada vez mais as pessoas estão a comprovar que podem reverter problemas e sintomas de outra forma, sim. Então, vias de entrada de toxicidade. Temos muito claro alimentação, meio ambiente e, sobretudo, também, obviamente, as relações. Sim, são toxinas que são super importantes de cuidar. Onde gastamos a nossa energia, onde investimos o nosso tempo, tudo isso é super, super importante. Ok, nós estamos aqui a fazer um processo de detox, estamos só a comer frutas. Por onde é que as meninas toxinas vão sair? Por onde é que elas vão sair? Pelos intestinos, sim, pelas fezes, pela pele. Portanto, se vocês nesta semana tiverem mais odor corporal e tiverem mau hálito, é um sinal de que a toxicidade está a sair do corpo, sim. Se acordarem com a boca muito pastosa, é um sinal de que as toxinas estão a ser mobilizadas. Se acordarem com a língua com uma camada extremamente branca ou amarela, é um sinal de que as toxinas estão a ser mobilizadas, sim. Se tiverem odor, mau hálito, tudo isso são sinais de toxicidade. Se começarem a ficar com a cara ou a pele, em alguma parte do corpo, com borbulhas, como se tivessem acné, é um sinal de que as toxinas estão a ser mobilizadas, sim? Então, fiquem atentos a todos os sinais que o corpo der, especialmente nos primeiros 3, 4 dias, está bem? Porque depois acontece magia nos últimos dias. Não sou eu que faço magia, mas acontece, de verdade. Então, uma coisa que é super importante é estar super atentos a tudo aquilo que acontece no corpo. Saiu uma espinha, não, ficaram com a pele mais com borbulhas, o que é que está a acontecer? Sim? Reparem todos os sinais do vosso corpo, porque são indicadores importantes. Por outro lado, há uma carga tóxica que não falamos e que é super importante. Quando nós falamos de toxinas, sim, existem toxinas que vêm de dentro, sim, então, toxinas endógenas de dentro, endógenas e toxinas exógenas. Então, toxinas exógenas. Então, as toxinas endógenas, de dentro, são todas aquelas que se produzem pela alimentação. Por exemplo, quando eu como qualquer alimento, só pelo processo de fazer a digestão, sim, o que é que acontece? O processo digestivo vai deixar resíduos metabólicos. E esses resíduos metabólicos, ou seja, o corpo seleciona o que é bom e o que é que necessita e o que não vai eliminar. Por isso é que fazemos cocó, sim? São resíduos tóxicos, resíduos metabólicos que o corpo não necessita isso, sim? Então, as toxinas endógenas são aquelas que produz o próprio corpo, não só pela alimentação, sim, como também pelos processos naturais. Por exemplo, ontem falámos do exercício físico, que o Cereja perguntava, então e o tema do exercício físico? Ou até o Paulo, que ainda hoje me disse, eu estou a fazer exercício físico. Quando realizamos exercício em excesso, o corpo produz ácido lático. Quando eu me estresso muito, o corpo produz ácido lático, então inflamo. Há pessoas que engordam só pelo stress, mesmo sem comer. Só por respirar, já engordam, sim? Então eu sempre digo, escreve como um mantra na tua cozinha, não te estresses porque engordas.
É um bom mantra, verdade? Não se stresses porque engordas. Sim? Então cada vez que tu vês aquilo dizes... Tomas assento, respiras e outra vez, sim? Mas é um bom mantra, coloquem isso no frigorífico. Não te stresses porque engordas. Porque realmente o stress produz ácido lático, sim? Apontem aí que vamos fazer um TikTok ou um meme. Isso para as redes sociais, não stresses porque engordas. Então, isso é super importante. Porque quando nós... Muito exercício físico ou muito stress, o corpo produz muito cortisol, muito ácido lático e o corpo incha. É uma forma de se defender. É como se existisse um ataque ao corpo e o corpo, para se defender, vai inchar, vai se proteger. Como é que ele vai inchar? Encapsulando toxinas. Vai reter líquidos ou então o que são as células vão se recobrir de gordura. Então, aquilo que deveria ser eliminado pelas fezes, pelo suor e pela urina, as toxinas, o corpo vai guardá-las para se proteger. Porque como está habituado a viver sob stress, necessita proteção. Sim? Portanto, eu costumo dizer que as pessoas que têm excesso de peso, que agradeçam, porque senão estariam mortas. Sim? Porque é uma forma de proteção que o corpo tem ante um ataque. Sim? Se o corpo não tivesse essa forma sábia de encapsular as toxinas, haveria a morte. Seria o processo natural do corpo, quando há muita toxicidade. E depois temos toxinas exógenas, que já falamos delas. Seria o meio ambiente, tudo aquilo que vem de fora, e também tudo que tem a ver com medicação. A medicação é química, não é algo natural. Sim? Então, vem de fora, mas vai para dentro. Mas tudo que é medicação, drogas, vacinas, álcool, todas essas coisas são toxinas puras e duras. Aliás, se falarmos de álcool, são calorias vazias. Se falarmos de droga, é algo que o corpo não entende de droga, sim? Então, isso é super importante. Portanto, quando nós queremos fazer um grande change, que muitas pessoas dizem, e agora? Como é que eu como? Eu costumo dizer, começa a eliminar aquilo que te faz mal. Então, se nós começamos a eliminar café, álcool, drogas várias, alimentos que são de origem animal, amidos, laticínios e toda esta vaina, toda esta porcaria, então o corpo naturalmente vai ter mais energia para fazer os processos de limpeza natural. Sim? Então, banana. Não é a mesma coisa comer a banana madura que verde. Podemos colocar aqui também... Quando falo de verde ou verde amarela quando as pessoas compram no supermercado. As bananas amarelas são as que passam o filtro no supermercado para serem vendidas, porque não têm pintas, estão perfeitas, estão todas amarelinhas pelo todo, sim? Essa banana está perfeita para vender, mas não para o corpo. A banana quando está madura, sim? Vamos começar. Quando ela está verde, isto é igual a amido. É como se eu comesse arroz, ou massa, ou pão. Tanto que ela quando está mais verde e eu como a banana, ela está como mais áspera. Parece que até cola na língua, sim? Parece que raspa, sim? Então, ela tem amido, mas quando eu deixo negrar essa banana que fica negra, preta, cheia de pintas, que quando abrimos a casca até parece que se desfaz em puré, este amido transformou-se num açúcar. Açúcares simples, sim? Como se fosse qualquer outra fruta, sim? Que não tem amido. A banana tem amido, mas quando ela amadurece, perde o amido e transforma-se em açúcar. Sim? Isto acontece também para quem faz fermentados, é algo que acontece às frutas e aos vegetais. Deixam de ser hidrato de carbono e transformam-se num açúcar pelo processo de fermentação. Reparem, até ao ponto que se essa banana, se em vez de comerem madura, deixam ela ficar aí pendurada ainda mais tempo na cozinha, ela transforma-se em líquido e de líquido passaria a vinagre. Ou seja, o próprio calor, o próprio sol, a própria maduração faz com que ela comece a fermentar, transforma-se em açúcar, deixa de ser amido. Então, aqui vem o truque, que é, esta banana prende, que é o famoso ditado, banana não, porque a banana prende, mas esta solta. Sim? Então... podemos comer a banana de várias formas e banana é banana, sim? E alguém dirá, banana é boa ou é mau? Depende. Aí está. Depende. Então, quando comemos bananas que sejam pretas sempre, podemos comprá-las amarelas e consumi-las pretas, sim? E lembrar-se que quando consumimos amarelas são amido, é como se eu comesse pão, não tão grave, sim? Mas tem amido, sim? Então sim vai secar o intestino e vai nos deixar inchados. Porquê? Porque tem muita adstringência. Tudo que é adstringente é o que suga a saliva da boca. E as bananas, quando estão amarelas ou verdes, quando eu digo pretas, é mesmo pretas. Eu não sei se alguém na cozinha tem alguma banana preta. Preta, muito
Esta banana, que é como come a maioria das pessoas, sim, não está boa para comer. Está boa, sim, nós apalpamos e está boa, não está dura nem nada. Esta banana, que já está preta, sim, ela está preta por fora, porque também está muito feia por fora, mas por dentro ainda não está tão mole, mas isto ainda poderia amadurecer, na minha perspectiva, ainda mais uma semana, sim, e fica mole, sim, para um puré, para um batido estaria ótimo. Então faz toda a diferença, está bem? E a banana vai-nos sim gerar inchaço. E já não falo se a fruta estiver fria, está bem? Então, quando nós muitas vezes dizemos assim, eu não posso comer tal alimento, ou dizem que é muito saudável, mas olha, cada vez que como aquilo fico super mal. Então, não culpem o alimento em si, não culpem o alimento, senão que pensem, como é que eu comi esse alimento? A que horas? Com o que é que eu combinei esse alimento? Está bem? Isso é super importante. Então, eu costumo dizer que não existem alimentos culpados, está bem? Não existem alimentos culpados nunca. Existem más combinações, existem más preparações, que isso pode fazer toda a diferença. Então, a linfa é um conjunto de líquidos, sim, que flui, que recorre por todo o nosso organismo, ok? E esses líquidos são ácidos. Quando digo ácidos, queimam. Se nós tocássemos com a mão esse líquido, caísse na pele, queima. Estão a ver como é o acrílico? Sim, o acrílico ou os dissolventes que se utiliza para limpar a pintura, sim, ou até o amoníaco, todas essas coisas que queimam a pele, a própria lexívia, ninguém come lexívia, sim, e usamos a lexívia com luvas, então tudo o que é altamente químico queima. E os ácidos que estão dentro do organismo, que é o que compõe o sistema linfático, são ácidos, e por isso há muitas pessoas que podem estar no peso perfeito, estar tudo bem e ter um câncer e diz, mas esta pessoa está bem, nem se vê assim toxicidade aparente e estar muito mal, porque tem a toxicidade acumulada em forma de líquidos. Então, as toxinas, sim, além das mentais que são graves, podem-se acumular de duas formas, líquidos, sim, e em forma de gordura. Vou pôr aqui quilos ou líquidos. Os líquidos também ocupam espaço, também pesam, sim. Então, podemos acumular em forma de líquidos ou em forma de mais que de quilos de tecido adiposo, sim? Adipocitos, ou seja, tecido adiposo. Então, na verdade, uma das coisas que nós fazemos com o Spiritual Detox, basicamente, é eliminar líquidos e ao eliminar líquidos, vamos começar a eliminar gordura, sim? Os líquidos pesam muito e são muito ácidos. E quando há retenção de líquidos, sim, não é por deixar o sal só que eu vou eliminar os líquidos, sim? É preciso eliminá-los, tirá-los fora do nosso organismo. Por isso é que na lista eu vos dizia, se comprarem um irrigador melhor, se comprarem chá de sene melhor, porque são duas ferramentas que vamos utilizar neste protocolo. E porquê estamos a consumir excessivamente líquidos? A fruta é praticamente um 100% de água. Os batidos é água. Os sumos é água, sim? Agora vamos chegar aí. Como realmente se procede a eliminação de toxinas? Falamos das vias pelas quais saem, mas o que é que acontece? Como é que se mobilizam essas toxinas para sair realmente do nosso organismo?